Olá pessoal, vamos retomar aqui então alguns aspectos das aulas anteriores, né? Se vocês lembrarem bem, eu trabalhei com vocês as questões que eu considero centrais da cultura ocidental, sempre demarcando que a gente fala aqui sempre em cultura ocidental, já falamos disso nas aulas anteriores, né? E eu coloquei ali para vocês um panorama, né, a respeito das nossas duas matrizes básicas, pelo menos, né, as duas matrizes da cultura ocidental, a matriz judaico-cristã, no campo ético, moral, religioso, e a matriz greco-romana no campo político, institucional, do direito, né, do urbanismo, de uma série de questões que a nossa vida no Ocidente, de alguma maneira, parece indicar que tem uma forte influência ainda da cultura greco-romana. Bom, aqui eu queria destacar um elemento central da primeira matriz, da matriz judaico-cristã, a questão do Deus único. Vamos pegar esse elemento e a partir dele desdobrar o resto. A arqueologia é uma das áreas que nos permite muitas vezes, junto com a antropologia, inferir, ter alguma ideia de como podem ter se desenvolvido nas mentes humanas as concepções sobre divindades ao longo do tempo. Claro que esse é um tema muito complexo, não é um tema específico dessa disciplina, né, discutir a crença nas divindades ou não, muito menos discutir a existência das divindades. Mas um aspecto que tem um certo consenso na área das ciências humanas, que trata as religiões como objeto de estudo, é que nós temos uma certa comprovação de que até mais ou menos uns 4.000 anos atrás, a grande maioria, ou talvez todos os povos que habitavam a Terra, eram politeístas. Ou seja, isso a gente infere pela arte que chegou até nós, pelos registros arqueológicos das suas crenças religiosas que chegaram até nós, e até mesmo pela permanência de algumas dessas crenças até os dias atuais. Então a gente consegue ter uma ideia de que a maior parte, se não todas as pessoas do mundo que existiam até aproximadamente 4.000 anos atrás, acreditavam em diferentes entidades extra-humanas, sejam elas de qualquer caráter, de qualquer forma, de qualquer tipo, né? E houve um momento que a gente tenta aí datar em torno de 4.000 a 3.500 anos atrás, que um povo específico, que é bem conhecido e estudado, o povo hebreu, desenvolveu lentamente a ideia de uma divindade única. Vejam bem, eles não foram os primeiros a ter essa ideia, também insisto, aqui não é a disciplina, não é uma disciplina de história das religiões, muito menos de história do monoteísmo, mas mesmo que tenham havido, antes dos hebreus, povos com crença monoteísta, não há dúvida que foi o povo hebreu que deixou o legado mais forte nesse sentido, que instituiu a ideia mais forte, que acabou vingando, da existência de um Deus único. Esse é um ponto importante, né? Se a gente considera que durante milhares de anos, talvez centenas de milhares de anos, as mentes humanas conceberam a existência de diversos deuses e deusas, é muito recente em termos de história da humanidade a crença num Deus único. Mesmo sendo muito recente, ela é uma das ideias mais fortes e ela tem a sua permanência aí, então, nos últimos 3.000 anos, e não só a sua permanência, como a sua hegemonia. Hoje se calcula que 2/3 da humanidade acreditam num Deus único, e não por acaso no mesmo Deus. Nós estamos falando então do Javé hebraico, passando então pelo Deus cristão, que é o mesmo Javé hebraico, né, considerando que Cristo era um judeu, e chegando até mesmo ao Alá, que é Deus em árabe dos muçulmanos. Nós estamos falando da mesma entidade, do mesmo Deus. E aqui é o ponto importante, então, né? Quando a gente fala em paradigma medieval de história, um dos elementos que tem que ser destacado é a cosmovisão do sujeito que vive na Europa durante o largo período que nós chamamos de Idade Média, que tem em torno de 1.000 anos. Ele gira aí em torno do ano de 450 depois de Cristo, quando é já praticamente a queda final de Roma como capital do Império Romano do Ocidente, e vai até mais ou menos a metade dos anos de 1400, né, quando a gente tem aí o início, então, daquilo que depois vai ser chamado a Era Moderna, né?
a expansão marítima europeia, a queda de Constantinopla, para a perda de Constantinopla para os turcos otomanos, enfim, uma série de elementos que acabam ocorrendo, que mudam o panorama da Europa, e a Europa, então, entra um outro momento histórico que vai ser chamado mais tarde de Era Moderna, mas até então, né, todo o longo período que vai do final de Roma Ocidental até a queda de Constantinopla é chamado de Idade Média. E por isso que existe um conceito que se chama paradigma medieval de história, que é a forma, então, como esse sujeito que viveu nesses 1000 anos da Idade Média, o sujeito médio, né, não me refiro, é óbvio que haviam pessoas que pensavam diferente nos dois extremos, mas o sujeito médio, ele acreditava nesta narrativa que está nas chamadas Sagradas ou Santas Escrituras, que é um conjunto de livros que compõem o Velho Testamento, que é uma série de textos hebraicos, né, que foram passados de narrativa oral para a forma escrita, mais as narrativas do chamado Novo Testamento, que aí então é o testemunho, né, daquilo que teria acontecido desde o nascimento, passando pela morte e ressurreição, daquele que seria então Deus feito homem, vindo até os homens, né, vindo até a humanidade para fazer uma das suas tantas revelações. Né? Então, o sujeito que viveu na Europa no período medieval, ele tinha isso como um marco, né, um marco das suas crenças, e não só das suas crenças, como da sua forma de entender como o mundo funcionava. Que esse é um aspecto importante que eu queria destacar com vocês, né? Como o mundo funcionava, desde a sua origem até o seu destino final. Então eu vou retomar aqui com vocês uma coisa que todos vocês conhecem, se cresceram na cultura ocidental, mesmo que não sejam cristãos, nem católicos, nem de qualquer vertente evangélica, pelo menos ouviram falar desta narrativa, porque ela é a narrativa hegemônica para as pessoas do Ocidente. Essa narrativa inicia no primeiro livro que compõe a Bíblia, que é o Gênesis, né? E ela termina de fato mesmo no Alcorão, mas vamos por enquanto ficar com a promessa de retorno de Cristo no Novo Testamento. Então vejam bem, se vocês forem relembrando aqui junto comigo essa história que vocês já conhecem, vocês vão perceber que nós estamos falando de uma coisa chamada religião revelada. O que é uma religião revelada? É aquela religião em que a divindade vai fazendo revelações pontuais aos seres humanos de quais são seus interesses, quais são seus planos e o que ela executou e executará. Normalmente, uma religião revelada se dá através de humanos que são capazes de ouvir as revelações das divindades. São chamados profetas. O profeta não é um santo, ele não tem poder miraculoso nenhum, ele não tem poderes extraordinários, a não ser ouvir e interpretar as divindades. Então, a história do judaico-cristianismo é uma história de revelações deste Deus, o Javé, feitas a alguns seres humanos em especial. Bom, primeiro a sua primeira criação, então está lá na abertura do texto sagrado, né? Ele cria tudo do nada, né? Então já existe uma explicação para a origem de tudo nesse texto sagrado, nessa vertente judaico-cristã, porque todos os povos do mundo têm um tipo de explicação para a origem de tudo. Esta é a hegemônica, é a principal, é a que tem mais força no mundo, mas ela não é a única. Vamos pegar esta aqui. Tá? O que ela diz? Este Deus criador, esse Deus único, criou tudo, criou inclusive os seres humanos, criando primeiro o homem, né? Do ponto de vista biológico, né? Criou a mulher logo em seguida e os colocou num lugar chamado paraíso. Então este lugar existiria de fato na Terra, aqui nesse planeta. Né? Vocês sabem então que houve aí uma desobediência, né, das revelações que ele fez a Adão, porque ele fala com Adão quando ele o cria, né, e a ordem era não aproximar-se da árvore do conhecimento, uma das plantas do paraíso, né, esse local onde Adão não precisaria fazer nenhum esforço para viver, desde que cumprisse as regras, sobretudo essa regra. Né, então ele não podia comer da árvore do conhecimento. E ele desobedece, né, e come da árvore do conhecimento e é punido. Esse episódio é envolvido numa série de interpretações porque, com o tempo, então, se criou a ideia de que foi Eva quem fez Adão desobedecer, né? E a desobediência as pessoas acham muitas vezes que foi o fato deles terem relações sexuais, ele e Eva, e não ter comido da fruta. Não é isso, né? E se você lê o texto bíblico, não é isso. Eles foram punidos por desobedecer Deus e se aproximar da árvore do conhecimento e ter contato com ela. E também não fica claro em nenhum momento que Eva
teve a ideia. O que aparece é que o demônio tenta Eva, que por sua vez traz Adão para a tentação. Mas isso é uma construção, né, evidentemente, de uma sociedade patriarcal que vai colocar a responsabilidade do erro e da desobediência sobre a mulher. Né? Então aí já inaugura uma tradição no judaico-cristianismo da mulher ter que se submeter ao homem porque ela é culpada pelo pecado original, que, insisto, não é o fato deles terem se descoberto nus e terem praticado sexo, é o fato de terem desobedecido a ordem de Deus. Então são expulsos do paraíso. Deus não interfere mais na vida deles. Então eles saem e fazem aquilo para o qual foram feitos, que está escrito na Bíblia, foram se multiplicar. Passado um tempo, você tem o segundo episódio dessa narrativa, bem conhecido de todos. Deus, insatisfeito de que a humanidade havia esquecido dele, estava esquecendo dele, procurou um daqueles que ainda acreditava nele, Noé, e lhe fez uma revelação de que ele puniria os humanos com um dilúvio, que viria de 40 dias e 40 noites de chuvas, e o Noé então salvaria a sua família, né, os seus filhos e as esposas e a esposa de Noé, em uma arca que seria construída com as instruções que Deus lhe passou. Né? Tudo isso está lá no texto bíblico, no Velho Testamento. E ele escolheria então um casal de cada ser vivo, mais exemplares das plantas que existiam no mundo, e esses seriam escolhidos para sobreviver ao dilúvio. Bom, acontece então o episódio, né? Vem o dilúvio e só sobrevivem os que estavam na arca, e com estes animais, com estas plantas, o mundo é repovoado, reocupado, né? Depois que as águas baixam, e são os 3 filhos de Noé, o Shan, o Yasef e o Sem, que vão reocupar as 3 partes do mundo, que seriam a Ásia, a Europa e a África. Né? A vida segue, essa população volta a reocupar o mundo, esquece de Deus de novo, então ele volta numa terceira revelação importante, que essa então é para Moisés, já quando os hebreus, o único povo que mantém a crença nele, desde as origens, né? Assim eles entendem, uma parte deles vai ser feito escravo dos egípcios, essa é a narrativa bíblica, vejam bem. E Moisés é uma dessas crianças judaicas que é criada pela família dos egípcios próximo à casa do faraó, quase como um filho do faraó, né, o faraó Ramsés, que era um faraó poderosíssimo, e ele se descobre um judeu escravo, ele liberta seu povo, e para libertar o seu povo ele recebe poderes de Deus, então ele é um profeta que recebe o poder de abrir o mar Mediterrâneo, por exemplo, para que eles pudessem, o mar Vermelho, perdão, para que eles pudessem escapar do exército egípcio, e eles começam então uma volta para a terra dos hebreus, né? E nesse caminho, então, tem um episódio fundamental dessa narrativa, que é quando o Moisés sobe a um monte e ele, então, recebe as 10 leis básicas que Deus entrega para orientar a humanidade, que são os chamados 10 mandamentos, lá que ele recebe no alto do Monte Sinai, no deserto do Sinai, que é uma região que fica entre o Egito e o território de Israel. Depois desses 10 mandamentos serem entregues ao povo hebreu, né, e dito, olha, essa é a lei que nós temos que seguir a partir de agora, eles retornam para a Terra Prometida. Esse processo todo leva em torno de 40 anos, segundo as interpretações do texto bíblico, e lá reconstroem então a sua unidade como povo e vão dar origem a pelo menos 2 reinos que vão frutificar, o reino de Israel e o reino de Judá, o reino dos judeus, né, e Deus permite que eles sigam sua existência normal, e os outros povos seguem existindo, e seguem existindo sendo politeístas. Então você vai ter todos os povos da Mesopotâmia, assírios, caldeus, babilônicos, sumérios, você vai ter os egípcios, você vai ter hititas, fenícios, depois gregos, romanos, cartagineses, todos conviveram com os hebreus, os persas, todos eram politeístas. Então os hebreus eram o único povo monoteísta cercado de politeístas. E é nesse contexto, em torno de 2000 anos atrás, que acontece então a 4ª revelação desse Deus. Desta vez ele opta por vir em pessoa, ele faz-se homem. Né? Então tem todo o episódio milagroso em que uma mulher judaica é escolhida para conceber uma criança de forma imaculada, ou seja, sem sexo, e esta criança é Jesus, né? E ele cresce com essa missão, porque ele é Deus feito homem, e aí em um determinado momento da existência dele, quando ele já é maior, quando ele está em torno de 30 anos, ele se revela, né, e faz a grande revelação. Bom, a grande revelação qual é? Ela não está diretamente na fala de Jesus,
ela está muito mais na fala de Paulo, que não conviveu com Jesus, que pelo contrário perseguia cristãos, ele era um grego romanizado, mas que converteu-se ao cristianismo e elaborou, de certa forma, todo o edifício teórico do cristianismo, ou seja, o que é o cristianismo, foi Paulo basicamente que fez. E ele diz então isso, né? Que esse Deus decidiu que ele não é mais o Deus de um povo único. Aquele povo que tinha feito uma aliança única com Moisés, né, e Deus lá no deserto, que é por isso que as tábuas, os 10 mandamentos estavam dentro da arca da aliança. Não, agora ele era o Deus da nova aliança. E essa é uma frase de Jesus. Eu sou a nova e eterna aliança. A nova por quê? Porque agora é com todos. E Paulo diz, não existem mais gentios. Gentios era como os judeus chamavam os não-judeus. Então Paulo diz, não existem mais gentios. Todo mundo pode ser adorador e filho desse Deus, porque todos são. Basta que reconheça, basta que acredite, basta então que tenha o credo. Não por acaso é o nome de uma das principais orações do cristianismo, é o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, dessa forma, com essa ação de Paulo e dos outros apóstolos que sobrevivem e que fazem a pregação do chamado evangelho, que é levar a boa nova, dizer isso para todo mundo, em todos os lugares do mundo, é que o cristianismo se espalha. Porque ele passa a ser uma religião aberta, ele não é mais uma religião de um único povo, como era o judaísmo. Os judeus que não acreditam nessa interpretação permanecem judeus, como são até hoje, com as suas variações, inclusive. Mas eles não acreditam em Cristo como Deus feito homem, porque eles mantêm o princípio de que Deus é indivisível. Já os cristãos acham que Deus pôde se dividir e ser Deus e ser Cristo, né? Ser Jesus, homem, e ser Espírito Santo ao mesmo tempo. Esse Deus que é três, né? Isso para um judeu é inconcebível, Deus é único, né? Então o judaísmo seguiu a sua tradição, o cristianismo se tornou uma religião aberta, né? E foi um processo que depois de uns 400 anos desse acontecimento havia convertido praticamente todo o Império Romano. Quando o Império Romano cai, basicamente os povos que haviam entrado no Império Romano já haviam se convertido ao cristianismo, né? Tal a força dessa ideia de um Deus único e qualquer um poderia segui-lo desde que professasse o credo. A última revelação, se a gente quiser colocar dentro de uma grande linha, foi a que foi feita para Maomé. Maomé era um árabe da Península Arábica que viveu 500 anos depois de Cristo, conviveu com judeus, conviveu com cristãos e pode ter sido daí a influência dele se tornar um monoteísta. Ele era um politeísta, de povo politeísta, e ele prega então aos árabes que de fato só existe um Deus, que ele vai usar a expressão Allah, né, em árabe. E então os judeus estavam certos, né? É um Deus único. Ele também não acredita que Jesus é Deus feito homem, né? Maomé diz que Jesus é um grande profeta, é o Issa em árabe. E a história que ele conta é mais ou menos a mesma, começa também, né, com a narrativa bíblica lá das origens do Gênesis, é tudo muito parecido. Eu não comentei muito rapidamente o personagem Abraão, que é um desses grandes profetas, porque ele não, a revelação que é feita a Abraão não chega a ser uma daquelas que fundamenta essa narrativa. Mas o Abraão também está lá no Alcorão, ele é o Ibrahim, tá? Jesus é o Issa, estão todos lá os personagens, né? E então, de certa forma, o que a gente acaba vendo é que eles ajudam a construir essa narrativa, né? E eles então podem, de alguma maneira, dar consistência a ela numa narrativa que é uma história, que tem começo, meio, o meio seria a vinda de Cristo, e tem um fim. Quando Cristo vem, o que fica como mensagem para aqueles que vão acreditar que ele era Deus feito homem, é que ele vem para dar a mensagem final e dizer, olha, daqui para frente, se todos aceitarem viver com essas regras que já tinham sido passadas para o povo judeu, vai haver um momento em que eu voltarei e todos aqueles que seguiram esses preceitos serão julgados e os que não seguiram também. E os escolhidos vão para uma nova era. Tá? Seria então o juízo final e o início de uma nova era. Então não é o fim dos tempos, é o fim destes tempos e o início de um novo tempo de bem-aventurança para aqueles que forem escolhidos. Os não escolhidos vão arder no mármore do inferno. Tá? Os muçulmanos não discordam dessa interpretação, apenas não acham que esse juízo final vai vir pela volta de Jesus. Mas eles também acreditam que em algum momento Deus acertará contas com a humanidade. Né? Este Deus que tudo criou e que a humanidade deveria ser eternamente grata e, sobretudo, e esse é o grande peso do Islã, para entender por que o Islã cresceu, porque o Islã acrescenta, e isso é o que a palavra Islã quer dizer submissão, tá? Submeter-se a Allah. Então o muçulmano
O muslim é aquele que se submete a Deus, ao Alá. Né? Submissão completa à vontade de Deus. E então tem que viver segundo as regras de Deus, para que, quando esse Deus venha acertar as contas, né, com a humanidade, por tudo que fez por ela, você seja um dos escolhidos para a bem-aventurança. Né? Bom, quem define que regras são essas são homens, né? Basicamente homens mesmo, no sentido do patriarcado. Né? Embora as mulheres tenham um papel importante em todas essas narrativas, elas não são personagens protagonistas desses textos, vocês sabem muito bem isso, né? Começando lá com Adão e terminando com Maomé. Né? Então, essas regras são regras patriarcais, de uma sociedade patriarcal e hierárquica, centrada na figura masculina, com uma série de preceitos ético-morais, né? E elas pautam, de certa maneira, a visão de mundo das pessoas. Foi muito mais forte na Idade Média. Né? Durante a Idade Média na Europa, isto basicamente explicava como tudo começava, qual era a vontade de Deus para os homens, a ideia de que a hierarquia social era uma vontade divina, então Deus havia escolhido alguns para reinar, outros para lutar, outros para trabalhar, né? E o sujeito precisava aceitar esse destino. Né? Era uma aceitação do destino por vontade divina. O que vai acontecer no final da Idade Média é uma ruptura com esse pensamento e a construção de um novo pensamento, que é o pensamento que vai desembocar no racionalismo do século XVIII e, finalmente, nas ciências do século XIX. Mas, mesmo assim, o monoteísmo permanece sendo a maior religião da humanidade, com 2/3 da humanidade, pelo menos, acreditando num Deus único, dividindo esses 2/3 entre judeus, cristãos e muçulmanos. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que é fundamental que vocês entendam que aqueles europeus do século XIX que vão fundar a arqueologia, na sua grande maioria são cristãos, ou católicos ou protestantes, né, que acreditarão nesse Deus único, só não acreditarão mais naquela narrativa como uma narrativa absoluta. Eles farão parte daqueles que vão desmontar a ideia de interpretação literal dos textos sagrados, mas também não vão ignorar a importância dos textos sagrados como textos religiosos e principalmente como textos históricos, né, que podem dar informação sobre lugares que eles poderiam encontrar e que de fato acabou acontecendo muitas vezes, porque muitos dos lugares que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento existiram e as suas ruínas ainda existem, muitas delas foram encontradas por arqueólogos do século XIX, começo do século XX. Então essa aula de agora foi uma aula para demarcar o paradigma medieval de história, que basicamente é o paradigma do plano divino de Deus, que cria uma ideia de história, que cria uma ideia de tempo, que é o tempo divino, que tem começo, meio e fim, que é um tempo que não é dado aos homens compreender, não é dado aos homens entender, muito menos é dado aos homens entender os objetivos finais de Deus. Eles sabem poucas coisas, aquelas que ele revelou ao Adão, ao Noé, ao Moisés, através de Cristo e ao Maomé. E claro que a todos os outros profetas bíblicos, né, como Isaías, como Jacó, como Abraão, né, mas principalmente esses 4 ou 5 que são centrais aí da narrativa, porque são os que dão estrutura e mostram, né, este Deus que eventualmente vinha e dizia: olha que eu falei para vocês, vocês não acreditaram e tal. Então é importante a gente ter isso bem claro, né, porque isso cria uma ideia de explicação de mundo, que é a ideia que vai ser rompida a partir dos anos de 1500, que é também um dos pontos que nós vamos ver agora na nossa próxima aula, que é a aula que então eu vou falar para vocês um pouco o que os europeus sabiam sobre os lugares onde os episódios do Velho Testamento tinham acontecido, não só pelo texto bíblico. Então, a partir dos anos de 1500, quando vem o movimento do Renascimento, e vem uma série de movimentos do humanismo, depois desemboca no século XVIII no iluminismo, nós vamos ter claramente, então, né, uma outra forma de ver o mundo, e vamos ver que há uma retomada de textos que não eram muito lidos durante a Idade Média, que vão ser a base de informação sobre o que tinha sido Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia, e a partir dali nós vamos em frente. Então a próxima aula será sobre isso, logo as 2 aqui já, então, para vocês poderem assistir, e depois indicarei um texto base, e quando houver uma atividade avaliativa eu vou avisar vocês com antecedência, tá bem? Qualquer dúvida, você sabe que podem colocar perguntas aqui mesmo pelo ambiente do AVA, né? Eu pretendo agora para essa aula daqui, a próxima, abrir um fórum ali de discussão para que vocês possam colocar suas dúvidas, tá bem? Um abraço e até breve.